E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Feche os teus olhos, fale com Deus, peça para o Senhor falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus, essa é a tua palavra. Meu Deus, fala conosco nesta noite de uma forma especial, Senhor, que possamos, meu Deus, entrar nesta campanha como já estamos aqui, meu Deus, de forma completa, de forma plena, meu Deus, que os nossos lares, as nossas famílias, sejam, meu Deus, completamente abençoados pelo Senhor, Pai. Fala conosco, meu Deus, e que a minha vida seja um instrumento nas tuas mãos, para falar, meu Deus, daquilo que o Senhor quer dizer a cada um dos teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aqui nós lemos um texto que é parte da criação de tudo. Deus falando assim, e olha que interessante, no versículo 26, diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você já parou para perguntar com quem que ele estava conversando? Porque ele disse façamos, ele não disse eu vou fazer, ele disse façamos. Então lá no início já existia a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a figura de Deus, a figura de Jesus e a figura do Espírito Santo. Era o Deus completo ali, criando o ser humano, e aqui está falando a respeito do ser humano. Mas depois que fala que Deus criou o ser humano, ele deixa mais detalhado, ele fala: fez o homem e a mulher, e a eles deu uma ordem, deu uma orientação, um direcionamento: sejam fecundos, povoem a terra, encham a terra. Aqui Deus estava constituindo a primeira família. A família, ela foi criada por Deus. A família é uma invenção de Deus. Deus criou a família. Fala comigo assim: Deus criou a minha família. Deus criou o modelo de família. Deus criou Adão e Eva. Foi assim ou não foi? Assim nós conhecemos os nomes, a designação deles. Homem e mulher os criou. E sobre eles deu o domínio. Na vida deles foi dado domínio, que eles deveriam dominar tudo. Deveriam dominar a terra, deveriam conhecer tudo, deveriam povoar a terra, multiplicar, serem fecundos, criar as famílias. Esse direcionamento não encerrou, tanto é que o mundo continua crescendo, o povo continua crescendo, a população do mundo continua crescendo, não para. E aí tem um monte de questões aí que falam do clima, que falam disso e daquilo, mas não é a questão. Uma coisa é certa: Deus criou a família, amém? Isso é tão importante, irmãos. Homem e mulher Deus criou, para que pudesse haver continuidade, para que pudesse ter gerações, para que pudesse continuar a família. E você já parou para pensar que antes de você tem um pai e uma mãe, é ou não é? Um pai e uma mãe. Para você existir,
precisou haver um pai e uma mãe. Ah, pastor, eu não conheço meu pai, eu não conheço a minha mãe, mas precisou existir. Você não surgiu do nada, não aconteceu do nada, do acaso. Tem um pai e uma mãe, e antes do seu pai e da sua mãe, você teve um avô paterno, uma avó paterna, um avô materno e uma avó materna. Aqui já está dando 4 mais 2, mais você. Agora, sobe mais um nível, precisa de 8. Mais 4, mais 2, mais você. Sobe mais um nível, precisa de 16. Mais um nível, precisa de 32. Mais um nível, 64. Depois 128. E depois, e vai embora. Para você existir, teve que haver muita gente se conversando, de longe é claro, uns nem se conversaram, mas para poder chegar até onde você está, até onde você começou a existir. Então, se você for construir a sua árvore genealógica, você vai ver que expande de uma forma tão absurda, e vai ligando a famílias de tudo quanto é lugar do mundo. Quando sobe 4, 5, 6 níveis, então, você fala assim, meu Deus do céu, já não consigo nem rastrear mais. De tanta gente que veio antes de você, para formar a sua vida. Olha que interessante isso. Então, nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos obra do acaso. E aí alguém pode falar assim, olha, mas eu não fui planejado, eu nasci porque foi um encontro do meu pai e da minha mãe, eles eram namorados, e aí aconteceu, e tal. Irmãos, não importa a forma, não importa se você nasceu de um casamento estável, planejado, organizado, se você foi pensado, se você foi sonhado, ou se você simplesmente aconteceu. Não muda nada no rumo da sua vida, a não ser as suas decisões que fazem a diferença. É ou não é, irmãos? É ou não é? Ah, porque antes de mim os meus pais sofreram, os meus avós sofreram demais, os meus bisavós, a mesma coisa, e a história vem se repetindo, e é só problema, e as coisas estão começando a acontecer do mesmo jeito na minha vida, e eu estou vendo que a história está se repetindo de novo. Quem já viu isso acontecer? Nós temos tantos exemplos, irmãos, que nós podemos dar, de histórias repetindo geração após geração. Mas o que Deus tem preparado para nós é diferente, e nós precisamos entender tudo aquilo que Deus prometeu na palavra dele para nós podermos tomar posse disso tudo, e podermos exercitar a nossa fé, e fazermos a diferença. Sabe, irmãos, tem pessoas que vivem a vida toda se massacrando a si mesmas, porque eu fui um acidente, porque o meu pai engravidou a minha mãe e desapareceu, eu nem sei quem é, e aí a pessoa traz isso para a vida dela, e fala assim, eu sou um coitadinho, eu não mereço crescer, eu não mereço melhorar de vida, eu não tenho condições, a minha vida vai ser assim mesmo a vida toda. Já viram isso? Pessoas que se lamentam por causa de coisas que aconteceram no passado, e às vezes antes dela vir ao mundo, e ficam se lamentando, e carregam a lamentação consigo, como se aquilo fosse um troféu lindo que elas deveriam carregar, quando isso já deveria ter sido largado no esquecimento há muito tempo. Mas nós precisamos entender que ao longo da história, depois que o homem e a mulher foram criados, e houve a queda do homem e da mulher do paraíso, e houve o plano da redenção,
Jesus veio ao mundo, entregou a sua vida por nós, como nós cantamos aqui. E Ele venceu a morte, e Ele ressuscitou. Então nós podemos ter acesso ao Pai, e podemos entender essa nova vida e viver isso, o melhor do que Deus tem reservado. E nós precisamos entender todo esse projeto de Deus, para nós como indivíduos, mas entender um projeto que existe para o nosso lar, para a nossa família, para aqueles que são o nosso sangue, da nossa carne, criação nossa, que Deus nos deu como herança, filhos, ou marido e mulher, família. Então nós precisamos entender esse projeto de Deus para nós e para a nossa casa. Abra lá sua Bíblia, lá no finalzinho, em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Hebreus 10, 19. Acompanhe comigo. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Agora presta atenção no versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Mas o versículo 23, leia novamente. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Em algumas versões fala, apegue-se de maneira firme, apegue-se firme a essa esperança. Não é assim? Talvez na sua Bíblia esteja assim, que você deve se apegar à esperança, guardar firmemente a esperança. Nós precisamos estar firmes, crendo que o que Deus tem para nós é melhor do que os nossos pensamentos. O que Deus tem para nós é melhor do que o destino que estava reservado para muitas pessoas. É melhor do que o histórico familiar que vem em gerações se repetindo. Pastor, como é que eu mudo isso? Como é que eu mudo uma trajetória que vem vindo tudo igual, e na minha bisavó, na minha avó, na minha mãe, está se repetindo em mim, a mesma coisa no bisavô, tataravô, o avô, o pai, e se repete novamente no filho. Problemas, doenças, dores, dificuldades, limitações, barreiras. Já viu famílias que elas tentam há gerações dar certo em algo e não vai, não anda? Eles são esforçados, trabalhadores, tentam, mas nada funciona, nada dá certo. O que acontece, irmãos? E aí você vê outras famílias que uma determinada geração deu certo, aí a outra melhorou, a outra geração foi mais adiante, a outra geração foi melhor ainda. E aí às vezes as pessoas ficam pensando, mas o que acontece com os outros e não acontece com determinadas pessoas? Já parou para pensar nisso? O que acontece que impede as pessoas de crescerem, de terem as suas vidas transformadas? Será que são crenças apenas que estão na mente? E aí se eu for falar de crenças limitantes, eu vou para o coach. Eu saio da palavra de Deus e vou para o coach, para a palavra motivacional.
Mas nós precisamos entender da palavra de Deus, por que essas coisas seguem no mesmo rumo, não dando certo para ninguém da família, a coisa não anda, isso vem se arrastando. Mas nós podemos mudar essa história, irmãos. A nós foi dado o poder de transformarmos a história. E como? Através das nossas decisões. Mas as nossas decisões têm que ser como nós lemos aqui: guardar firme, perseguir, apegar-se à esperança. E o apegar-se à esperança não é apenas você falar assim: não, eu vou ficar aqui sentado esperando, eu vou me apegar a algo que talvez possa acontecer. Não, é como está escrito um pouquinho mais à frente em Hebreus, que fala sobre a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de coisas que eu não consigo enxergar, mas que eu sei que Deus já está realizando, então eu não tenho dúvidas no meu coração de que vai acontecer. Eu não permito que a dúvida entre, mesmo a situação sendo totalmente contrária. Eu estava falando com uma pessoa ontem, num atendimento, e eu contei uma das coisas pelas quais eu tenho orado aqui. E aí a pessoa olhou para minha cara assim, tipo, mas isso é impossível. E realmente, irmãos, há algo pelo qual eu estou orando, que humanamente é impossível. É impossível, mas meu Deus, ele gosta de coisa fácil? Ou ele faz qualquer coisa? Fácil, difícil, impossível? Tem alguma coisa que seja impossível para Deus? Não tem nada que seja impossível para Deus. Então eu preciso orar. Pastor, mas por que o senhor faz essas loucuras? Porque meu Deus, Ele é extravagante. Meu Deus criou os céus, a terra, o universo, as estrelas, criou tanta coisa. Por que Ele não pode criar algo que eu estou pedindo? Por que não? Será que Ele não ouve a minha oração? Ouve as orações de todos nós. Será que Deus não pode transformar algo? Se Ele pegou água que estava em taça, em jarros, e transformou no vinho, não existe um processo químico que faça isso. Mas Jesus fez, de uma maneira simples, como um estalar de dedos. E não foi um passe de mágica, foi milagre. Então por que Deus não pode mudar a minha história? Porque tem algo que depende de mim. Fala para quem está do seu lado: tem algo que depende de nós. Quem prometeu é fiel para cumprir, irmãos. E quem está prometendo não é o pastor da igreja, quem prometeu foi o próprio Deus. Deus prometeu transformar, Deus prometeu mudar a história, Deus prometeu fazer um monte de coisa. Quais são as promessas de Deus? Não sei, pastor. Aí fica difícil. Se eu não sei ao que eu posso ter direito, ao que eu posso ter acesso, como é que eu vou saber o que eu posso pedir? Se eu não sei o que Deus planejou, se eu não sei o que Deus tem reservado para mim, como é que eu posso achar alguma coisa diferente do normal, diferente do comum? Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 1. Diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo: comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos
e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. No domingo nós falamos a respeito das promessas sobre Davi. Falamos a respeito de promessas feitas a Davi, um homem pecador falho, que errou, cometeu pecados absurdos, mas se prostrou diante de Deus e clamou por misericórdia. Mas, olha o texto que nós lemos no começo, irmãos. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, agora, loucura, venham e comprem e comam. Peraí, sem dinheiro, como é que eu compro para comer? Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço. Então quer dizer que eu posso ir e comprar sem dinheiro, porque aquilo que eu quero adquirir não tem preço. Então é como se eu chegasse numa venda, num mercado, escolhesse lá na prateleira tudo que eu preciso, tudo que eu quero, e eu passasse no caixa, e na hora que chega no caixa eu estou sem dinheiro no bolso, e a pessoa que está atendendo lá, ela fala assim: já está pago. É isso que está dizendo aqui. Venham e comprem. Mas não adianta eu ficar sentado esperando cair no meu colo. Eu preciso agir. Eu preciso andar. Eu preciso buscar aquilo que eu quero. Eu preciso ir atrás. Mas olha só, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é. O que está dizendo a palavra? Comam o que é. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Espera aí, se eu comer o que é bom, eu vou comer o que é bom, não é? Que redundância é essa? Não, comam o que é bom, se alimentem daquilo que precisa ser alimento para a sua vida. E Deus vai fazer você saborear o melhor desta vida. Comam aquilo que você precisa comer para que a sua vida esteja abastecida. E o melhor desta terra o Senhor vai te dar. Porque parece que é tudo a mesma coisa que nós estamos lendo. Parece que é tudo igual. Comam a comida boa porque vocês vão se saborear do melhor. Não está falando para você ir num restaurante caro, não. Está falando para você se alimentar daquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai provocar em você resultados maravilhosos. Comam o que é bom. Mas Deus, Ele deu aqui um chamado. Ouçam com atenção o que eu digo. Mas no versículo 3 diz assim: deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque eu farei uma aliança com vocês, uma aliança eterna com vocês. E aqui vem o ponto de virada. Já viu as pessoas que elas deram uma virada na vida? Já viu? Gente que estava ruim, a vida estava uma droga, estava tudo ruim, e de repente a pessoa dá uma virada na vida, e aí você vê, você fala: nossa, está de carro novo, meu Deus, mudou, está numa casa nova, deve ter ganhado na Mega Sena. Ninguém sabe qual foi o plantio, ninguém sabe quanto tempo houve de dedicação, quantas madrugadas de dedicação, de estudo, de empenho. Só você vai saber. Mas de repente teve um ponto de virada. De repente apareceu que você melhorou de vida. De repente apareceu que a sua história mudou. Qual que é esse ponto de virada? Quando eu como do que é bom, e Jesus entra na minha vida e transforma a minha vida. Sabe por quê, irmãos?
Tem crente de anos que ainda não entendeu o reino. Tem gente que passa anos da vida, entra na igreja, é dizimista, é ofertante, louva a Deus, glorifica o Senhor, lê a palavra, faz tudo, faz jejum e oração, faz de tudo, irmãos, participa de relógio de oração, está em tudo quanto é culto, se dedica, mas ainda não mergulhou naquilo que Deus tem reservado, porque fica colocando limites. Mas Deus diz aqui, ouçam o que eu digo, ouçam com atenção o que eu digo. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus, receber da palavra de Deus com muita atenção. Deus coloca condições para as promessas acontecerem. Venham a mim, então acontecerá tal coisa. Ouçam, e vai acontecer tal coisa. Comam, sempre com condição. Primeiro você faz, e aí acontece. Primeiro você age, e então acontece. Primeiro você toma a decisão, e então acontece. E até quando que Deus pode nos abençoar? O que Deus pode fazer? Quais são os limites? Aí ainda em Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus vai se cumprir. Deus lança a palavra, e ela não volta para Deus vazia, mas antes ela cumpre tudo o que precisa. E lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, olha o que fala, diz assim, versículo 9, portanto saibam que o Senhor seu Deus é Deus, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. O Deus é Deus fiel, que guarda a aliança, cumpre aquilo que Ele designou até quantas gerações? Até quantas gerações? 1000. Nós falamos 6, 7, 8 gerações acima de nós, e já deu 1 milhar de pessoas lá, deu mais de 1000 pessoas, mas Deus, Ele guarda até 1000 gerações, sabe o que são 1000 gerações, irmãos? Da fundação do mundo até hoje, não tiveram 1000 gerações, não aconteceram 1000 gerações da fundação do mundo, da criação da humanidade até hoje, irmãos, não teve. Então, Deus Ele abençoa toda a descendência. Deus deu uma palavra para Abraão, falou: em ti serão benditas todas as nações da terra. Por causa de uma aliança que foi feita. E agora, quantas gerações passaram depois de Abraão? Não chegou a 1000, irmãos, está longe de chegar, muito longe. Deus guarda o seu povo, mas aqueles que colocam as suas vidas nas mãos do Senhor, Ele é fiel. Fala para quem está do seu lado: Deus é fiel. Fala assim: a minha descendência será mais abençoada. Os que virão após você serão mais abençoados que você. Tem que cessar a maldição, tem que cessar as dificuldades, tem que cessar as dores, tem que cessar os problemas. A sua vida, a sua família, que passou por lutas, dificuldades, tribulações, limitações, passou por carências, passou por falta de algo, a partir de você não terá mais. A partir da sua vida
nada mais disso. A partir de você é bênção. Fala assim: a partir de mim é bênção.